E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que é também patrocinador master do Cruzeiro, né? Agora já foi devidamente oficializado. E a Betfair tá com uma campanha exclusiva para cruzeirenses com um bônus de boas-vindas que pode chegar até a R$300, além da participação de sorteios que podem te dar ingressos, inclusive para camarote dos jogos do Cruzeiro no Brasileiro e também camisas oficiais do clube. Se você clicar aí no link da descrição do vídeo, tem todos os detalhes de como funciona essa campanha, tá? O valor mínimo que você precisa investir, os prêmios, né? Como vai ser feito o sorteio também. É um negócio muito interessante. E já vou começar o giro de notícias falando justamente sobre essa questão do patrocinador master, que o Cruzeiro oficializou o contrato com a Betfair, válido por 2 temporadas. E segundo a apuração do Globo Esporte, o Cruzeiro receberá o valor fixo superior a 20 milhões de reais, com algumas metas que podem fazer esse valor chegar a 30 milhões de reais por ano. Esse é o maior patrocínio da história do Cruzeiro e é nesse momento que a gente vê como a presença do Ronaldo faz diferença, né? O Ronaldo, que já tinha uma relação com a marca, é garoto propaganda da Betfair também, mas olha só o que o Cruzeiro recebia há um ano atrás, ou melhor, até o final do último ano. O Supermercados BH pagava 8 milhões de reais por ano ao Cruzeiro pelo mesmo espaço master na camisa e agora a gente passou por um valor que pode chegar a 30. Quando a gente puxa no passado aí, antes do Cruzeiro sonhar em ser rebaixado, quando a gente estava vindo de títulos brasileiros ali, o Cruzeiro chorava, custava para conseguir 15 milhões, tá? Então assim, esse acordo realmente ele é muito positivo para o Cruzeiro, né? O Ronaldo também comemorou esse acerto de ter uma marca internacional e eu fiquei muito feliz com o fato do patrocínio ter sido aplicado na camisa do Cruzeiro na cor branca, né? Todos os patrocínios, o nome dos jogadores, o número, tudo na cor branca na camisa azul, que já tem os detalhes azul escuro, então fica um contraste muito bacana. A questão de jogar com o short num tom de azul mais escuro, né, que muita gente não gostou, parece que vai ser uma coisa pontual mesmo, teve até uma questão logística de distribuição da Adidas. Muito em breve o Cruzeiro vai estar jogando com a camisa azul e o short branco, como a gente já está acostumado, mas quando precisar jogar com esse kit, né, do short azul mais escuro, eu pelo menos achei que ficou muito bom. Mas falando sobre o jogo de sábado e a repercussão dessa partida, que acabou rendendo mais até do que eu esperava, né, Cruzeiro e Atlético ficaram num empate por 1-1, o Cruzeiro teve a dominância da posse de bola na maior parte do jogo, não criou chances muito claras, o Atlético abriu o placar numa falha do Cruzeiro, né, uma falha coletiva da defesa, quase fez o segundo gol depois de uma falha individual do Neto Moura. Por sorte, o Rafael Cabral parou o Sassá naquela finalização cara a cara. No segundo tempo, a gente empata no comecinho ali com um pênalti inquestionável. O cara do Atlético meteu a mão na bola, braço acima da cabeça quase, não tem o que discutir, não é vôlei. Pênalti que o Nicão bateu, fez o gol do Cruzeiro. E aí, em meados do segundo tempo, quando a gente ensaiava criar mais, tentar uma pressão, Matheus Davó foi expulso. E aí, na reta final, o Atlético pressionou, criou chances, poderia ter vencido, né? O Cruzeiro sofreu bastante ali na reta final também, até pela questão do calor. O que fica dessa partida é que o Cruzeiro não teve uma boa atuação, isso aí todo mundo concorda, né? O Cruzeiro não conseguiu criar ocasiões, não conseguiu ser aquele time que tem um volume de jogo agradável, como a gente viu na temporada 2022. É compreensível, é início de temporada, beleza, mas o Cruzeiro ser travado pelo Atlético como foi, não é um bom sinal. O nosso técnico Paulo Pessolano elogiou bastante o adversário pela forma como encaixaram a marcação, diz que o Cruzeiro teve dificuldade mesmo para achar os espaços e pontuou que nós vamos passar por momentos difíceis na temporada e precisamos estar preparados para isso. E eu acho que a torcida já entendeu que o Cruzeiro vai passar dificuldades para competir contra os melhores clubes do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso aí tá bem entendido. O que a gente não gosta, não aceita muito bem, é o Cruzeiro passar por dificuldades jogando contra um Atlético, que é um time que tá na 4ª divisão do Brasileiro. E aí a gente não pode tirar o mérito do Atlético, que realmente fez muito bem o seu papel, é um time muito bem organizado, possivelmente seja o melhor time do interior nesse Campeonato Mineiro, mas da mesma forma que a gente fala assim, bom, o Cruzeiro
Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo, que é um time que tem um orçamento muito mais alto que o nosso. Então a obrigação da vitória é do Flamengo. Se o Cruzeiro enfrenta o Atlético, a obrigação da vitória é do Cruzeiro, especialmente jogando em casa e com o estádio lotado. O time ficou abaixo e merece ser criticado sim. O que a gente não precisa é entrar em desespero e falar que esse time do Cruzeiro vai ser rebaixado para a Série B, que ninguém presta e que a gente tem que contratar 30 jogadores. Calma, a gente tem que entender o contexto. Foi o segundo jogo da temporada, o pessoal ainda está se condicionando fisicamente. Nós teremos um teste bem interessante contra o América no próximo final de semana, né? Um jogo lá em Brasília, que é um adversário de Série A, então o Cruzeiro vai ter que se provar num nível mais alto. Inclusive saiu hoje uma notícia da Itatiaia que eu achei maravilhosa, que é o fato de que Cruzeiro e América vão no mesmo avião, né? Eles fretaram um voo de Belo Horizonte para Brasília, então as equipes vão e voltam juntas aí desse clássico. É maravilhoso quando você pensa que, tipo assim, beleza, vai todo mundo junto ali e tal, mas vai ter uma separação dentro do avião. Beleza, irmão, é um clássico. Vamos supor que saia uma treta colossal, a galera briga em campo. Imagina o clima na volta para BH desse avião, né? Enfim, que corra tudo bem na viagem, no jogo, que o Cruzeiro vença. Do ponto de vista da tabela, esse jogo não causou grandes escoriações ao Cruzeiro, tá? Lembrando que nós estamos no grupo C, Cruzeiro, Democrata, Ipatinga, que está nesse joga ou não joga, e Tombense. Tombense perdeu os 2 jogos, já ficou um pouco mais para baixo. Democrata estava ganhando da Caldense e tomou o empate no final, então Cruzeiro e Democrata nesse momento estão rigorosamente empatados em tudo, tá? Então eles estão ao mesmo tempo na liderança e no segundo lugar, né? Aí entra na questão de critério de desempate, que seria cartão ou coisa do tipo, porque até o saldo de gols, os gols feitos, sofridos, tá tudo igualzinho entre Cruzeiro e Democrata. E nesse formato de campeonato mineiro, os times não enfrentam as equipes dos próprios grupos, né? Então não vai ter confronto direto entre Cruzeiro e Democrata para apurar quem fica na liderança, e é aquele negócio, quem ficar em primeiro vai para a semifinal e o melhor segundo colocado, considerando os 3 grupos, também vai para essa semi. Então esse jogo contra o América, que na teoria é fora de casa, na prática não vai ser, né? Porque a gente vai jogar em Brasília, o Cruzeiro terá esmagadora maioria lá dos ingressos, embora os ingressos estejam muito caros, a gente não deve ter um grande público lá no Mané Garrincha, mas ainda assim o Cruzeiro terá a maioria no estádio e a gente pode, de certa forma, inverter o mando. É o Cruzeiro jogar o melhor futebol, conseguir vencer o América pra gente compensar os 2 pontos perdidos contra o Atlético. E só mais uma vez relembrar, né, como é estúpido botar um jogo no verão durante o mês de janeiro, 10h30 da manhã. O próprio jogo do Atlético Mineiro, né, que foi 11 horas da manhã no domingo também. Ô gente, o horário da manhã, domingo de manhã, ele é legal pra família e tudo mais, mas desde que você esteja numa temperatura mais agradável, né? No caso do jogo do rival, eles ainda deram sorte que rolou uma chuva ali no segundo tempo, mas ficar tomando sol de meio-dia no início de temporada, assim, é claro que o jogo vai ser ruim. Eu não tô passando pano pro Cruzeiro. O sol, ele atrapalha os 2 times, tá? Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, eles foram prejudicados no campo pelas condições climáticas mesmo. Mas também tivemos coisas boas na partida, e um jogador que o Pessolano elogiou individualmente na coletiva foi o volante Ian Lucas. Diz que ele já mostra que consegue competir com atletas mais experientes, que tem qualidade técnica e entendimento de jogo e está evoluindo, mas sem pressa. E eu achei interessante que muita gente pesou bastante na crítica ao Ian Lucas, né? Porque de fato ele perdeu algumas bolas no primeiro tempo, mas se a gente comparar o Ian com o outro jogador da posição, que foi o Neto Moura, o Ian fez uma partida muito melhor que a do Neto, né? E de fato o Neto tem crédito pela temporada passada, eu não tô falando vamos criticar Neto Moura. Não, eu tô dizendo, vamos ter um pouquinho mais de paciência com o Ian. Ele cometeu a falha no primeiro jogo, mas nessa segunda partida ele já foi melhor, e ele tem uma característica de um jogo, digamos assim, corajoso. É um cara que tá sempre buscando passe pra frente, e isso claramente faz diferença pro Pessolano. Se a gente olha no ano passado, o Cruzeiro teve um volante que fez uma ótima Copa São Paulo, que foi o Diego Mitkov, que teve chance no profissional do Mineiro e acabou não vingando. E o que a gente falou muito sobre o Mitkov? Ele era muito tímido em campo, né? Ele ficava muito fazendo o feijão com arroz, o toque de lado ali. O Ian Lucas já parece ter outra característica, e ele precisa de fato ser testado no Mineiro, ganhar uma sequência, até para o Cruzeiro decide se compra o passe dele ou não, porque o Ian nesse momento está emprestado pela Ferroviária. Outro jogador que vale a pena um destaque positivo é o Nicão, que fez o gol do Cruzeiro, cobrando bem a penalidade, e ele revelou após a partida que não estava 100% em condições, porque tinha passado uma noite muito ruim por causa de uma gripe forte,
forte, mas que não quis ficar fora do jogo. E acho que nenhum jogador do Cruzeiro fez uma partida espetacular, mas o Nicão fez um jogo correto, né? Eu lembro de até ter falado na live que o Nicão parece estar fisicamente bem melhor do que ele estava no São Paulo, tá mais fininho e tudo mais. Se ele estava com esse problema, mas ainda assim quis jogar, mostra um pouco da questão de compromisso também, né? Do cara querer estar em campo, do cara não querer dar brecha para outros jogadores. Essa competição interna também é essencial. E chegar a um novo clube fazendo gol nos 2 primeiros jogos, como aconteceu com o Nicão, é sim um ponto positivo. Até achei interessante que jogo passado o Bruno Rodrigues cobrou o pênalti, dessa vez quem cobrou foi o Nicão, né? Mas o importante é que os dois bateram bem e fizeram gol. Quanto mais cobrador em boa condição e botando a bola para dentro, melhor. A gente precisa disso. Sobre o Gilberto não ter estreado, eu acho que nem era necessário explicar a situação, né? O Gilberto tá vindo lá do futebol dos Emirados, uma liga pouquíssimo competitiva, um calendário com muito menos jogos do que o futebol brasileiro. Então a ideia era, dependendo das condições do jogo, o Gilberto poderia entrar em alguns minutos ali na reta final. A partir do momento que a gente perdeu um jogador, já era, velho. O Davó foi expulso, não tinha mais como você colocar um jogador, a gente precisava que todo mundo entregasse além dos 100%, e o Gilberto não tinha essa condição. Inclusive, o Matheus Davó pediu desculpas para a torcida, para os companheiros, comissão técnica, disse que isso não é normal acontecer, que foi uma infelicidade, ele que acabou expulso após apenas 25 minutos em campo, num lance que realmente entrou por cima e acertou o joelho do adversário. E eu tava dando uma pesquisada aqui, foi o primeiro cartão vermelho da carreira do Matheus Davó, tá? Então realmente isso não é comum, foi um lance absolutamente acidental. É claro que já foi uma contratação meio questionável, muita gente, pô, mas você é jogador de Série A e tudo mais, o cara estrear sendo expulso é o pior cartão de visitas possível. Mas vamos dar o benefício da dúvida, né? Ele fica suspenso contra o América, daqui a pouco deve voltar. Vamos torcer para que ele consiga se recuperar desse passo em falso, digamos assim. E o Pessolano mesmo na coletiva falou, foi um lance acidental, ele nem viu o zagueiro chegando, né? E justamente por isso acabou pegando por cima, mas foi um cartão vermelho justo. O Matheus Davó pisou no joelho, no caso, né? Pisou na bola, mandou mal demais nessa expulsão aí. Precisa mostrar mais quando voltar a ter oportunidade, pra gente esquecer essa cagada. E só para encerrar essa pequena análise aqui, gente, se o Cruzeiro tivesse ganhado os 2 primeiros jogos no Campeonato Mineiro por 6-1 dos dois times, tivesse metido 2 goleadas, vocês acham que o Cruzeiro entraria no Brasileiro da Série A para brigar pelo título? Eu afirmo com certeza, não entraria, tá? O Cruzeiro teria apenas goleado em 2 jogos do Campeonato Mineiro, e a gente estaria falando, não, mas a Série A é diferente, temos que aguardar, o jogo contra o América vai ser um bom teste, e é por isso que eu acho que a gente não deve fazer muito drama pelo resultado ruim, o jogo foi ruim, a gente já criticou, tudo isso é válido. Agora, vamos para frente, é próximo jogo contra o América, reseta e vamos em frente. O Pessolano certamente fez observações, coisas que eu jamais veria acontecer. Por exemplo, vocês acharam que o Wesley Gasolina ia jogar de zagueiro pela direita? Isso nunca passou pela minha cabeça. E ele jogou. E um negócio bem legal que o Pessolano falou na coletiva é que ele até experimentou outros esquemas, mas que esse time, no momento, ele se sente mais confortável em campo jogando com 3 zagueiros. E parece que realmente é isso, né? Quando o Cruzeiro está organizado com 3 atrás, os alas tendo liberdade ali, parece que as coisas fluem melhor. O time aproveita muito da base de 2022. Mas como a gente viu mais uma vez, o zagueiro pela direita não necessariamente será um zagueiro, né? E é por isso que eu acho que o Machado tem, de certa forma, o seu lugarzinho ali. O Pessolano certamente vai dar minutos, vai dar chance para o Machado fazer esse papel, como ele fez ano passado. É aquela coisa, pode ser que o Neres se firme ali? Pode ser, eu quero ver o Neres em campo. Talvez isso aconteça contra o América, quero ver o Reinaldo em campo também, quero ver o Gilberto fazendo a sua estreia, que deve acontecer contra o América. Vamos ver se o Wesley consegue produzir alguma coisa a mais, né? Porque esses 2 primeiros jogos foram bem apagados, então tem muita coisa até agora que a gente não está gostando no time, mas isso não significa que daqui a 3 rodadas, daqui a meia dúzia de jogos, as coisas não estejam melhor encaixadas. Então que siga o processo, se tem uma hora para testar coisa no time é agora mesmo, para que quando a gente iniciar as competições que valem, né, que é o Brasileiro da Série A e a nossa campanha na Copa do Brasil, o Pessolano já saiba muito bem com quem contar, quais as posições que o Cruzeiro ainda precisa contratar, né, e aí jogadores que possam solucionar o problema, como por exemplo o Zé
Ivaldo solucionou ano passado. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro vai buscar o Zé Ivaldo, mas a gente precisa de alguém que chegue e tome conta da defesa ali pelo lado direito, que nesse momento ninguém o fez. E vamos ficar sossegados, sem cair em pilha errada, porque o que vale pro Pessolano, vale para a equipe de gestão do Ronaldo também. Esses caras provaram na última temporada que eles são competentes e nos tiraram de um buraco que parecia não ter fundo. Então, gente, depois de 2 jogos numa nova temporada, vamos ficar calmo, né? Não precisa desse desespero. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!